nós vamos falar da lei de Gauss para o magnetismo. Bem, nós já vimos a lei de Gauss para a eletricidade. A lei de Gauss para a eletricidade, ela relaciona o fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada com a carga que está interna a essa superfície fechada dividido por ε0. Então, se tiver fluxo diferente de zero, quer dizer que temos carga interna, ou o contrário, né? Se tivermos uma carga líquida diferente de zero, quer dizer que o fluxo também é diferente de zero, são diretamente proporcionais. Então, por exemplo, quando uma carga é positiva, ela tem linhas de campo que saem dela, ok? Linhas de campo radialmente saindo dessa carga. Aí a gente vem, desenha uma superfície gaussiana. Essa superfície gaussiana, ela, no caso de uma carga pontual, a gente sempre aplicou o quê? Uma superfície esférica. Então, nós vemos que tem uma quantidade de linhas de campo saindo dessa superfície gaussiana, né, que é proporcional à carga interna dessa superfície gaussiana, que é essa carga positiva. No entanto, vamos imaginar agora a situação de nós termos um ímã, tá? Então, esse ímã, ele tem aqui um polo norte, um polo sul. Como que são essas linhas de campo? Então, essas linhas de campo vêm, saem aqui e vão para o polo, de polo norte para o polo sul, ok? Contrário. Aqui nós temos uma linha de campo saindo, então aqui e vindo aqui para o polo sul, ok? Aqui dentro também tem as linhas de campo, que daí elas estão do norte para o sul, né? Porque elas são contínuas, essas linhas de campo, ó, do sul para o norte. Então, do sul para o norte, quando aqui tá na parte externa, aí de norte para o sul. E assim, em qualquer canto aqui que a gente tenha internamente, então, de sul para o norte e para fora, de norte para o sul. Bem, vamos colocar agora uma superfície gaussiana ali. Se colocarmos uma superfície gaussiana, vamos pegar só o polo norte. O que acontece nessa superfície gaussiana? Imagina que seja uma superfície gaussiana esférica. Do lado de cá, a gente tem linhas de campo entrando. Aqui, ó, linhas de campo entrando. Do lado e proporcionalmente, do outro lado, nós vamos ter linhas de campo saindo. Quando eu tenho a mesma quantidade de linhas de campo entrando igual a quantidade de linhas de campo saindo, a gente diz que fluxo é zero. Bem, então isso implica, olha aqui, se a gente fosse adotar uma carga magnética, né, lei de Gauss fala sobre cargas elétricas, mas se a gente fosse colocar isso em termos de uma carga magnética, nós diríamos que a carga líquida magnética aqui dentro é zero. Então, eu nunca tenho fluxo diferente de zero nessa situação. Eu posso colocar essa superfície gaussiana em qualquer ponto, tá? Então, eu coloco aqui, vai ter a mesma coisa. Lembrando que ali eu tenho linhas de campo que eu não desenhei, mas elas existem, né? Elas vão estar aqui. Várias linhas de campo e aqui também, várias linhas de campo do lado de dentro. Então, sempre acontece do fluxo ser zero. Ou seja, a carga magnética, ok, interna, nesse caso, ou líquida, é zero. Isso quer dizer, muitas vezes vocês vão encontrar a definição dessa equação como uma definição de que não existe monopolo magnético. No caso de um ímã, ele é sempre um dipolo, ele sempre tem dois polos. Então, todos os lugares que a gente for colocar uma superfície gaussiana, o fluxo vai ser zero. Por quê? Porque sempre existe dipolo, sempre existe, não existe como eu dividir os polos. Então, a definição da lei de Gauss, quando eu faço para o campo magnético, ela diz o seguinte, ó, o campo elétrico, né, o fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada, ela vai ser sempre igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho como ter monopolos magnéticos, eu sempre vou ter dipolos magnéticos. Então, lendo aqui embaixo, em qualquer superfície gaussiana fechada, o fluxo de campo magnético é zero. Não existe monopolo magnético.
tá? Então, nós temos sim, então, a lei de Gauss para o magnetismo, mas ela nos traz essa definição de que nós já sabemos que não existe, então, dipolos, e ela matematicamente mostra que realmente, a partir disso, o fluxo vai ser sempre zero. Não existe monopolo magnético. Essa é uma das equações de Maxwell também, junto com a lei de Gauss da eletricidade. A lei de Gauss do magnetismo é a segunda lei de Gauss, a segunda equação de Maxwell que vocês estão vendo. Bem, e a partir daí, então, não existindo monopolo magnético, bem, vamos aproveitando aqui o desenho, que eu já estava discutindo para vocês. Então, olha aqui, ó o desenho aqui que eu estava dizendo. Então, qualquer lugar que eu colocar uma superfície gaussiana, aqui está representado por duas regiões, né, a rosa e essa aqui na cor bege, eu não vou ter fluxo. No caso de um dipolo elétrico, eu tenho. Ó, poderia colocar uma superfície gaussiana aqui, vocês estão vendo que o fluxo vai ser diferente de zero. Por quê? Porque eu tenho uma carga líquida diferente de zero dentro. Posso colocar aqui também. Posso colocar, se eu colocar aqui no meio, eu não vou ter carga, porque eu só tenho linhas de campo, as que estão entrando são as mesmas que estão saindo. Mas aqui, no caso do ímã, eu não consigo isolar o polo norte e o polo sul, ok? Bem, e daí, o que a gente pode utilizar para calcular campo elétrico? Porque lá, em eletricidade, a gente usava a lei de Gauss para calcular campos elétricos em diferentes configurações. Aqui, a gente tem uma outra equação que é chamada de lei de Ampère. Então, no caso, a lei de Ampère, ela troca. Agora, ela não usa mais aqui uma superfície fechada. Então, por exemplo, uma esfera, um cilindro, um cubo, mas uma curva. Então, ao invés, por exemplo, de usarmos uma esfera, agora eu não vou usar uma superfície fechada, né? Uma superfície como a gente usava lá em Gauss. A gente vai usar uma curva amperiana. E essa curva amperiana, então, por exemplo, pode ser uma circunferência. Vejam, antes eu podia usar uma esfera, né, um formato esférico. Agora vai ser só uma circunferência, porque agora é só uma curva, não é mais uma superfície fechada. Esse aqui é um elemento de comprimento dessa minha curva amperiana, tá? E já a gente vai descobrindo melhor como utilizar isso daí. E ela, então, é um campo magnético vezes o produto escalar do elemento de comprimento da curva amperiana é igual a μ0, né, que é a constante, vezes a a corrente líquida que eu tenho dentro dessa curva amperiana. A corrente líquida envolvida pela curva amperiana. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho duas correntes, ok? X quer dizer aqui que ela está entrando no plano aqui, a corrente, e aqui a corrente está saindo do plano, né? E aqui eu tenho a minha curva amperiana. Tá vendo essa parte aqui em laranja? É a minha curva amperiana. E daí ele diz o seguinte aqui, ó, envolva a amperiana, né, a curva amperiana, com a mão direita, e é importante que seja com a mão corretamente, porque senão o sinal vai dar diferente, com os dedos apontando no sentido da integração, né, aqui, ó, com os dedos no sentido da integração da minha curva. Uma corrente no sentido do polegar estendido recebe sinal positivo, então o que está aqui para cima é positivo, o que tiver sentido contrário vai ser um sinal negativo. No caso aqui, se essa corrente, se elas forem exatamente iguais, a carga líquida vai dar zero, ok? Se elas tiverem o mesmo valor. Por quê? Porque eu tenho uma corrente entrando, uma corrente saindo. Qual que vai ser a corrente líquida? Vai ser zero, ok? E então, por enquanto, a gente tem isso sobre a curva amperiana. Já nós vamos fazer alguns outros exemplos para aplicar essa outra equação de Maxwell que vocês acabam de conhecer.